seminaristas, estamos aqui mais uma vez para dar continuação às nossas aulas. Estamos chegando ao final da nossa disciplina e nesta segunda-feira, dia 25, nós teremos alguns assuntos importantíssimos, mesmo que não estejam registrados na apostila, nosso livro, mas faz parte da nossa aula de batalha espiritual. Portanto, vamos orar ao Senhor e depois estaremos adentrando a nossa disciplina. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui em torno da Tua Palavra, através desta disciplina, Senhor, batalha espiritual, para que possamos compreender não somente a luta que travamos, mas a vitória que Tu nos concedes, porque Tu lutas por nós. Nesta hora, abençoa a nossa mente, o nosso intelecto e também o nosso coração. Te agradecemos, portanto, por esta rica e feliz oportunidade de adentrarmos a esta disciplina baseada na Tua Palavra. Oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados seminaristas, nós queremos tecer alguns comentários, porque na Bíblia nós temos tomado como base para os nossos estudos o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Particularmente vamos nos prender nesta hora ao versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, quando escreve este texto, ele deixa bem claro que há uma hierarquia. Quando falamos em principados, potestades, e aí ele vem, é como se ele estivesse apresentando esse texto, este versículo, em uma hierarquia. E essa hierarquia, nós sabemos que ela é real. Nós estamos falando sobre uma guerra espiritual, e que essa guerra espiritual envolve os exércitos de Deus e os exércitos do diabo, confrontando, como que se Satanás quisesse demonstrar poder, demonstrar força. E aí nós conhecemos pela palavra que Deus é um Deus vitorioso, porque ele propicia esta vitória para o seu exército. E aí nós estamos falando um exército de Deus que se compõe do exército espiritual e do exército físico aparente. O exército espiritual são todos os exércitos de Deus invisíveis, que são os exércitos dos anjos, que Deus manda para combater por nós e conosco, contra os exércitos do mal, os exércitos do diabo. Por isso que Paulo, aqui no versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele apresenta lugares que nós não vemos, lugares que nós não conhecemos, mas que lutamos baseados nesse exército, nessa força que Deus tem para nos conduzir ou nos fazer vitoriosos. Então, quando a gente fala em hierarquia, nós sabemos que a hierarquia é uma ordem de precedência, ou seja, uma ordem de comando. E é real. Quando a gente fala, por exemplo, nos céus, entre os anjos, há uma hierarquia. E a palavra de Deus tem várias referências com relação a Cristo,
que apresenta ele como cabeça de toda essa hierarquia, ou de todo esse comando. Então vejamos aqui no versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 21, com relação aos anjos bons, Paulo diz assim, logo no versículo 20, diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então vejam que lá nos céus existe essa hierarquia entre os anjos bons. Com relação aos anjos maus, né, os demônios, aqui no versículo 12, Paulo, quando diz assim, ó, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, aí ele apresenta também essa hierarquia. Aí ele diz, nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam, ele apresenta lá no capítulo 1 uma hierarquia para os anjos bons e apresenta também uma hierarquia nesse caso dos espíritos maus, ou dos anjos maus, os demônios. Então ele fala de uma hierarquia que é principado, né? Primeiro ele fala principados, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. O que é um principado? O que nós entendemos que o principado é um território governado por um príncipe. Quando a gente fala também de principado, a gente está se referindo a uma ordem angelical superior. Ou seja, existe verdadeiramente esta hierarquia. No estudo da angelologia, nós falamos sobre a hierarquia entre os anjos de Deus. Querubins, serafins, anjos, arcanjos, isto demonstra uma hierarquia, ou seja, há uma precedência de um sobre o outro, com respeito à sua função nessa cadeia de comando. Quando a gente fala também de principados e dissemos que é um território governado por um príncipe, isto se aplica tanto a governantes espirituais ou mesmo governantes políticos no mundo. No mundo nós temos alguns principados. Nós temos, por exemplo, o Principado de Mônaco. É uma área, né? Uma área que tem um príncipe que domina aquela área, que é como se fosse um estado chamado Mônaco, cujo governante, o líder daquele principado é um príncipe. Então, tanto na esfera política ou na esfera espiritual, nós vamos observar essa realidade, principados. Quando fala de potestades, as potestades nós entendemos pela Bíblia que são governantes angelicais, subordinados. Aqueles governantes que são subordinados, no caso dos malignos, governantes malignos, eles são subordinados ao diabo, são subordinados a Satanás. Aí são potestades. Por isso que Paulo diz assim, principados e potestades. Ele fala também sobre hostes. Quando a gente fala hostes espirituais, estamos falando de forças espirituais. E aí ele fala hostes espirituais do mal, ou hostes espirituais da maldade, que são forças espirituais do mal. Ou seja, são anjos a serviço do diabo. Nesse caso, das hostes espirituais da maldade. São anjos a serviço do diabo. Agora, quando nós vemos tudo isto, nós observamos também que Paulo escreve aqui no livro, na sua epístola aos Colossenses, dizendo que Jesus
os despojou. Ou seja, Jesus despojou todas estas hostes do mal. Quando ele veio, ele venceu. Ele venceu. No capítulo 2, versículo 15 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nós vamos observar que no Evangelho, enquanto Jesus estava caminhando pelas cidades, entrando nas sinagogas nos dias de sábado, normalmente ele se defrontava com espíritos malignos, pessoas possessas, e ele expulsava os demônios, ele curava essas pessoas desse mal espiritual que eram possessões malignas, que mais tarde nós vamos falar também sobre este fato, as possessões. Porque quando Jesus despoja ou ele neutraliza essas forças diabólicas, é porque ele foi constituído a cabeça. Nesse mesmo texto, no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 9 e 10, diz assim, porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus entre os homens. Paulo estava falando isso. Então ele diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, Jesus é a cabeça que domina todo o principado e potestade, ou seja, o comando é dele. Se a cabeça é ele, o comando é dele. E ele controla todos os principados e potestades, que sejam do bem, do bem, e que seja do mal, porque é ele que é o cabeça. Então, se ele é o cabeça, essas potestades do mal são neutralizadas pela ação de Jesus. Enquanto aqueles principados e potestades do bem são orientados, são comandados, vivem sob os seus auspícios, ou seja, sob a sua direção. Então, Jesus é o cabeça, ou é a cabeça. E também, isso é um fato, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. Nessa própria carta de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim, olha, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo que existe, irmãos, tudo que existe, foi criado por ele e para ele, foi criado para ele. Não é? Não foi criado para Satanás. As hostes não foram criadas para Satanás. As hostes foram criadas para obedecerem ao comando dele. Os principados foram criados para obedecerem o comando dele. As potestades foram criadas para exercerem as suas funções sob comando dele, porque ele é a cabeça. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora, quando a gente se refere às hostes espirituais da maldade, é porque são aqueles que se rebelaram seguindo a mesma rebelião provocada por Satanás lá no eterno passado. Baseados nisso, podemos dizer que no nosso caso, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é ela quem manifesta aos principados e potestades essa verdade.
Vejam lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, que Paulo escrevendo, né, aos Efésios, ele diz assim, olha, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, observem aqui que a igreja agora ela tem uma grande responsabilidade de demonstrar a sabedoria de Deus, ou seja, essa multiforme, ou seja, essas muitas formas, né, da sabedoria de Deus, a igreja manifesta lá nos céus, aos principados e potestades dos céus. É por isso que há uma batalha incessante das potestades do mal contra a igreja, porque é ela responsável por demonstrar a multiforme sabedoria de Deus, que sejam entre os humanos ou mesmo, como Paulo falou, né, aos principados e potestades dos céus. Então há uma alegria muito grande, ou há uma reunião, né, muito forte entre a igreja e os anjos, entre a igreja que é o exército terreno com o exército celestial. Muito bem, meus irmãos. Então, aí está essas observações que eu anotei aqui, passar para os irmãos, porque não estão anotadas na nossa, né, nesta apostila desta disciplina. Agora, nós vamos também falar sobre a atuação dessas hostes espirituais da maldade, a atuação dessas hostes, desses principados com relação à humanidade, para que nós entendamos e saibamos discernir verdadeiramente qual o propósito desta luta, qual o propósito dessa batalha. O propósito dessa batalha é de vencer as hostes. Quando Paulo diz, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, praticamente ele afirmando que a nossa luta contra esses principados e contra essas potestades é uma luta ganha, uma luta vitoriosa, porque é Deus, em Jesus Cristo, que nos garante esta vitória. Mas também precisamos conhecer, né, alguns detalhes da obra de Satanás através dessas hostes, para que estejamos atentos. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre possessão. Falamos, eu acho que na aula passada, a possessão e a opressão. Existem diferenças entre possessão e opressão. Ou seja, assim, uma pessoa é oprimida pelo maligno, ou é oprimida pelo diabo, né? E outra que diz, aquela pessoa é uma pessoa possessa, né, pelo diabo. Então nós temos que fazer esta distinção. Primeiro, possessão. O que é possessão? Possessão é o ato de possuir algo ou alguém, né? O ato de possuir, de se apoderar. Essa possessão demoníaca, ela se apodera da pessoa. Por exemplo, Satanás envia um demônio, vários demônios que se apoderam da pessoa, se apossam da pessoa, e a pessoa agora está sob controle daqueles demônios, daqueles espíritos que se apoderaram dela. Nós queremos dizer, irmãos, que como espírito, nós não vemos o diabo, nós não vemos os demônios. Então, para que ele se manifeste, para que ele opere as suas obras, ele necessita de um corpo. Quer dizer, ele necessita de se incorporar em alguma pessoa ou em alguns objetos até, para fazer as suas operações, para fazer, podemos dizer, as suas arruaças. Vejam, por exemplo, Jesus quando expulsou aqueles demônios que estavam de posse daquele homem, que lá nos evangelhos fala que ele dormia nos cemitérios,
eles prendiam esse homem em aguilhões, em correntes, e ele despedaçava essas correntes. Ele tinha uma força descomunal. E quando Jesus se aproxima, ele diz para Jesus, os demônios falando na boca daquele homem, dizendo assim, vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles sabiam que em Jesus havia poder. E eles disseram isso para Jesus. Vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus repreendeu aqueles demônios. E eles disseram, manda pelo menos que nós entremos naqueles porcos. Porque, segundo a Bíblia, diz que naquela ocasião existiam manadas de porcos ali naquele lugar, e eles pediram para incorporar naqueles porcos, porque eles precisam de se materializarem, e eles só se materializam usando corpos. E vejam o resultado, a manada ficou tão apavorada que se lançou no abismo, se lançou no despenhadeiro. E os porqueiros, aqueles que tomavam conta daquelas varas de porco, saíram correndo desesperados por causa daquela operação magnífica de Jesus. Porque, como falamos, Jesus é a cabeça. Ele despojou Satanás. A sua vinda a este mundo teve como finalidade desfazer as obras do diabo. Então, a possessão implica nisso, né? E aí, como é que as pessoas ficam possessas? Primeiro, a pessoa fica possessa de espíritos, de demônios, através do contato direto com pessoas que já estão incorporadas ou por consulta às forças espirituais do mal, através de rituais que não louvam a Deus, através dessas sessões espíritas, sessões de macumbaria, sessões de feitiçaria. Então, o contato da pessoa com essas pessoas que estão incorporadas podem provocar nessa pessoa também uma possessão. Segundo, que nós anotamos aqui, a pessoa pode ser possessa por motivo da sua consagração desde o ventre materno. Ou seja, antes do nascimento, os pais consagraram aquela criança que estava ainda em formação no ventre da mãe aos demônios. Isso aí nós temos muitas referências bíblicas que falam sobre isso. É nisso aí que muitos dizem maldição de família. A maldição de família. Essa maldição, irmãos, ela é quebrada a partir do momento em que uma dessas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos dizer, a mãe cujo ventre foi consagrado a Satanás aceita Jesus como Salvador. Ela fica completamente liberta, porque ela recebe agora o Espírito Santo de Deus que habita nela e faz a limpeza. Então, prostituições, o uso indevido do sexo, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, a zoofilia. Irmãos, tudo isso é motivo de brecha para que Satanás se apodere do corpo da pessoa. Isso é dar legalidade à pessoa. Quando a gente fala sobre homossexualismo, nós não estamos discriminando os homossexuais. Nós estamos falando do pecado cometido por essas pessoas e que elas são não dignas, porque ninguém é digno, mas elas são alvos da misericórdia de Deus, desde que deixem essa prática. Arrependam-se dos seus pecados. O homossexualismo não é doença, como muitos querem pregar por aí. Não é doença. O homossexualismo é o ato do homem, é o ato da mulher. É a pessoa em si que assume essa posição. E a cura desse mal é arrependimento de pecado. Homossexualismo. E a zoofilia. A zoofilia é pessoas que fazem sexo com animais. Mulheres que fazem sexo com cachorro.
com gato, com animais. Homens que praticam sexo com animais. Isso é zoofilia. E o lesbianismo, como nós sabemos, é a relação sexual entre mulheres, que é uma espécie de homossexualismo. Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, com relação a esses tais pecadores que são carentes da misericórdia de Deus, mas que se deixaram levar, e aí são possessos. São espíritos de Satanás que incorporam nessas pessoas. Então é preciso que nós tenhamos como combater esses pecados. Não discriminando a pessoa, mas tentando mostrar para a pessoa que é possível a libertação. Aí entra aquele processo de libertação que nós falamos na aula passada, né? Outro meio de possessão diabólica é o envolvimento com drogas. O envolvimento com drogas, mais do que nunca hoje, é uma realidade. E esse envolvimento com drogas pode levar a pessoa a se tornar um dependente químico. A gente não pode confundir a doença com o pecado. Essa doença é provocada pelo pecado. A psicologia diz que o homem, ele é produto do meio. E se ele é produto do meio, desde criança, se a criança está envolvida naquela vida, fatalmente ela será uma dependente química. Então, precisamos entender isso. O envolvimento com drogas, como falamos, é muito mais acentuada no meio dos adolescentes. Por quê? Satanás, ele quer minar a sociedade, transformando a sociedade humana num caos. Então ele começa já cedo. Ele já tem o seu alvo, né, nessas pessoas de idade mais jovem, tanto crianças como adolescentes. A droga, ela é muito acentuada na juventude e na adolescência, porque aí ele danificando um jovem, ele arrasando com a juventude, com a adolescência, essa juventude e essa adolescência fatalmente constituirá uma sociedade degradada. Essa é que é a realidade. E a batalha espiritual dessas pessoas é uma batalha muito intensa. Elas não têm como se apegar a nada para vencer esse mal. Então aí entra, né, a igreja como responsável, mais uma vez afirmo, resgatar pessoas que estão nesse exército combalido que é a humanidade. Mas tem uma causa que é muito importante, que é a pessoa não ter Cristo no coração. A pessoa não tem Cristo no coração, ela dá legalidade para essa possessão, não é? E é a mais presente de todas as causas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos advertir essas pessoas para que elas se voltem para Cristo, para que possam vencer essa coisa terrível que é chamada de possessão maligna ou possessão diabólica. Agora, nós temos a opressão. A opressão, diferentemente da possessão, porque a possessão, ele se apodera do corpo, ele incorpora na pessoa. A opressão é a atuação dos demônios sobre a vida das pessoas através de perturbações, que é, os demônios perturbam, os demônios atuam, quer dizer, agem externamente. A possessão age internamente, se apodera do corpo. A opressão age externamente, através das perturbações. Nesse caso, como é que ele produz essas perturbações? Através de sugestões, de tentações, de doenças,
doenças malignas e de problemas seculares, problemas comuns da vida. As pessoas se perturbam. Nós estamos vivendo em uma época, né? Uma época de grandes perturbações. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão sem saber o que fazer. Essas perturbações são perturbações seculares, ou seja, perturbações comuns ao ser humano, perturbações do meio ambiente. Essas perturbações influem diretamente na mente da pessoa, não é? Quer dizer, externamente influem na mente da pessoa, como falamos, que é uma área estratégica da ação diabolicamente, e aí, através dessas perturbações, as pessoas ficam oprimidas. São pessoas que vivem uma situação de caos na sua vida diária, não conseguem se autorrealizar, não conseguem evoluir. Evoluir, que eu digo nesse sentido de ter, né? De estudar, de progredir na vida, não conseguem. São pessoas perturbadas, ou seja, pessoas oprimidas, através de sugestões, de tentações, de doenças e desses problemas seculares. Nós vamos também observar aqui quais as causas dessa opressão. As possíveis causas. Primeiro, mania de perseguição. A pessoa acha que todo mundo lhe persegue. Ninguém serve para essa pessoa. São sugestões diabólicas que Satanás apresenta e a pessoa absorve em sua mente. Mania de perseguição. Segundo, abrasamento sexual. Olha, mais uma vez, o inimigo atacando nesse lado sexual, que se torna doentio. A pessoa pensa em sexo direto. Mesmo que a pessoa seja casada legalmente, a pessoa não se conforma apenas de praticar o sexo com o seu cônjuge, que é o sexo normal, é o sexo dentro do propósito de Deus. E aí ele se perturba através dessas sugestões. Isso nós chamamos de concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo exacerbado de praticar ou de ter alguma coisa. Então, no caso do sexo, o desejo exacerbado do sexo é uma perturbação da mente, que é sugestionada pelo diabo. Outra causa é o medo doentio. O que é o medo? O medo é a falta de energia diante de uma causa que pareça perigosa ou diante de uma situação de perigo. Esse é o medo. Então, o medo doentio e irracional das pessoas. As pessoas têm medo de tudo, né? As pessoas têm medo de escuro. Tem uma referência bíblica em Lucas, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. No texto anterior ele diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Jesus estava falando sobre o medo, que é para as pessoas não terem medo. As pessoas têm que temer a Deus, têm que ter medo, ou seja, temor, né, daquilo que Deus é capaz de fazer, mas medo de escuro. Mas até isso, o demônio ele influencia e as pessoas absorvem esse medo. Ele provoca alguma situação do escuro que deixa um trauma, inclusive nas crianças.
Outra causa de opressão é o ódio ou ressentimento. Por qualquer motivo a pessoa odeia o outro, por qualquer motivo a pessoa odeia uma situação, odeia uma causa, né? E aí isso traz ressentimento. E isso é uma das causas da opressão maligna. Outra coisa que também causa de opressão maligna são dores de cabeça diante da exposição da palavra de Deus. Pessoas que não podem ouvir a palavra de Deus começam a sentir dor de cabeça. Pessoas que vão à igreja assistir o culto e lá não ficam porque sentem dor de cabeça. Ou dores de cabeça durante um louvor, uma adoração a Deus, ou mesmo da pregação da palavra de Deus. E a pessoa que é crente, muitas das vezes, entra nessa situação de opressão, sabe por quê? Porque na hora da pregação é a hora que se retira do culto. Fica durante todo o culto, seja louvor, seja adoração, seja aquele movimento que muitas igrejas têm durante o culto. E aí na hora da pregação da palavra a pessoa sai, vai à cantina, vai beber água, vai no banheiro, mas evita de ouvir a palavra de Deus. E isso é opressão maligna. E tem muitos crentes oprimidos. Muitos crentes, quer dizer, crentes não, que se dizem crentes, que são oprimidos. É por isso que é de bom alvitre as pessoas na igreja evitarem cantinas abertas durante o culto. Quer dizer, a pessoa não tem como sair. Para que vai sair? Vai beber água? Só dá sede na hora da pregação da palavra? E tem gente que ainda vem com um copo d'água na mão. Isso é generalizado nas igrejas. Deveria ser proibido isso. Água sendo servida no púlpito durante o culto. Isso não pode acontecer, irmãos. É um desrespeito ao ambiente. Ora, a pessoa não pode ficar 1h30, 2 horas sentadas ouvindo os louvores, cantando louvores. Tem que sair para beber água, principalmente na hora da mensagem. Na hora da pregação bíblica, aí começam a se levantar para ir beber água e trazer copo de água para dentro da igreja. E isso é opressão maligna. Isso é causado pelo inimigo de Deus, inimigo do homem, que tenta derrubar. Quando eu falo inimigo de Deus, estou falando que ele se constitui inimigo de Deus. Não é que Deus tenha respeito a ele como inimigo. Outra causa é a falta de ânimo para viver. No Salmo de número 143, tem uma referência sobre esse desânimo. Esse desânimo para viver é o que tem causado muito suicídio. Suicídio é opressão maligna. O Salmo de número 143 diz assim: pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. O salmista, ele orava a Deus para que o livrasse desses inimigos, e dizia em tom de tristeza, de melancolia, né? Falta de ânimo para viver. E isso tem levado muitas pessoas ao suicídio. Nós falamos sobre a possessão e sobre a opressão. E dentre essas causas da opressão nas pessoas estão a mania de perseguição, abrasamento sexual doentio, ou seja, concupiscência, medo doentio e irracional, até medo do escuro, né? Ódio e ressentimento, dores de cabeça diante da exposição da palavra de Deus e a falta de ânimo para viver, que leva ao suicídio. Agora, isso aqui a gente está falando com relação a pessoas comuns e com relação aos crentes.
Com relação aos crentes, nós temos aqui também anotado algumas causas da opressão. Existem crentes oprimidos? Infelizmente. Crentes oprimidos pelo diabo. E como é que fica a situação desses crentes oprimidos? Eles precisam procurar a palavra de Deus, voltar àquilo que era, porque normalmente a pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ela fica empolgada, é aquele primeiro amor. E aí, com o tempo, ela vai esquecendo, vai deixando de lado. Então, vejam bem, primeiro, pecado, ou seja, a prática do pecado. Tem crente que se envolve com o pecado e não pede perdão e não se arrepende enquanto há tempo e vai pecando, vai praticando pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, esse pecado, ele chega a entristecer, né? A Bíblia diz que ele entristece o Espírito Santo. E em Efésios capítulo 4, no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Essa prática pecaminosa do crente, daquele que se diz crente, ele entristece o Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, ele vai se afastando de Deus, O salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz: não afastes de mim o teu Espírito. Ele era um homem que se arrependia constantemente dos seus pecados, dos seus erros, e pedia a Deus que não se alongasse dele. Não alongues de mim o teu Espírito. Já existem muitos crentes que pecam e não estão nem aí, e continuam pecando, né? E esse pecado entristece o Espírito Santo e faz com que essa pessoa se afaste de Deus. Não é Deus que se afasta da pessoa, é a pessoa que se afasta de Deus. Outra coisa na vida do crente que causa opressão no crente são os ressentimentos, como nós falamos com relação às pessoas comuns, ressentimento, né? Ódio, invejas e amargura. Amargura, tem crente amargurado, crente invejoso, crente que odeia tudo e a todos. Está todo mundo errado, só ele que está certo, porque ele odeia. A inveja é uma causa tremenda de opressão. Os oprimidos, eles têm inveja. Eles veem a pessoa conseguir as coisas e não fica alegre. Nós devemos nos alegrar. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso quer dizer assim, quando o meu irmão consegue alguma coisa, quando o meu irmão desenvolve um talento, eu tenho que me alegrar. Mas a pessoa que é invejoso, a pessoa fica com aquilo no coração. Poxa, eu posso fazer, por que é que eu não faço aquilo? Não é? Ele está sempre com inveja do irmão ou dos irmãos, inveja do seu vizinho. Isso aí é opressão diabólica, e que tem crente que entra por esse caminho. Então o invejoso, ele está com aquilo guardado no seu coração, ele tem inveja do seu vizinho, do seu irmão, de todos que estão obtendo bênçãos, vitórias, mas ele não se coloca na posição de receber essas bênçãos e essas vitórias, porque guardam consigo ódio, ressentimento, rancor, amargura. Tiago, quando fala aqui em amargura, capítulo 3, né, versículo 14 e 16, ele fala assim, mas se tendes amargura ou amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ele diz nesse versículo 14,
E no versículo 15 ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aí no 16 ele complementa dizendo: porque a inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas causas de opressão, né, diabólica no meio dos crentes. E, finalmente, uma das causas mais comuns da opressão dos crentes, ou de certos crentes, não vou dizer dos crentes, né? Porque aqui não cabe a todos os crentes, mas de alguns crentes, é o abandono de uma vida de oração e leitura da palavra de Deus. Os crentes não estão lendo a palavra de Deus. Eles não estão lendo a palavra de Deus, nem orando, muito menos orando. Quando a gente ora, é porque a gente foi motivado por alguma coisa para entrarmos à oração. E a palavra de Deus, ela é motivação para a oração. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a motivação para orar. Primeiro que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, começamos a meditar, nós começamos a falar com Deus. Porque Deus está falando conosco. Porque, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é Deus falando conosco. Ela não é a palavra de Deus? Então, ela está falando conosco. Automaticamente, não é um monólogo. A leitura da palavra de Deus deve estabelecer um diálogo. Então, a pessoa lê a palavra de Deus e quando está lendo, acha aquilo maravilhoso e começa a falar. Essa fala que a pessoa começa a falar, mesmo que seja por dentro, em espírito, isso é uma oração. E é bom quando a gente fala mesmo, a gente esboça palavras, né? Normalmente quando a gente está lendo a palavra, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, olha só, a gente lê em voz alta. Isso aí é oração, porque a palavra de Deus é a motivação para orar. O crente não lê a palavra, automaticamente ele não ora. Ele não ora. E esse abandono de uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus é que traz a opressão maligna para o crente. Porque nós estamos num campo de batalha. E aí, quando estamos num campo de batalha, o inimigo está lutando. Quando ele encontra uma vida fragilizada por essa opressão, aí ele derruba, né? Pecados, ressentimentos, ódio, inveja e amargura e abandono de uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Isso afasta o crente de Deus. Nós conhecemos crentes, irmão, que hoje frequentam centros de espiritismo. Nós conhecemos crentes que hoje estão frequentando centros de umbanda, de candomblé. Deveria ser o contrário, né? Nós entendemos que deve ser o contrário. Mas não, são pessoas que foram atacadas pelo diabo, ficaram oprimidas, tornaram-se oprimidas e voltaram e caíram. Então nós devemos ter atenção. E aí, meus irmãos, finalizando esta parte da aula, nós queremos dizer que devemos fazer distinção, né? Fazer distinção entre possessão e opressão. Sabermos que as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade estão investindo pesado contra nós através da opressão. E aí, quando a pessoa se deixa levar por essa opressão, ela pode dar legalidade e o espírito ou um espírito de demônio incorporar na pessoa, um ou vários.
Veja que naquela expulsão de demônios que Jesus fez, Jesus perguntou àquele homem que incorporou nos porcos, perguntou: qual é o teu nome? E os demônios responderam: somos legião, porque somos muitos. Somos muitos. Segundo algumas informações, dizem que uma legião de soldados representava cerca de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Se nós compararmos isso com a legião demoníaca, veja quantos demônios. Imagina se for comparar e dizer que uma legião de demônios é a mesma quantidade de demônios que tem uma legião de soldados romanos do passado, ou que tinham, né, uma legião de soldados romanos. 6.000. 6.000. E o demônio respondeu: nós somos legião, porque somos muitos. E mesmo com aquele poderio que estava investido naquele corpo daquele homem, o Senhor repreende e manda que eles vão, né? Eles pediram para incorporar os corpos, vão para os porcos. E lá os porcos morreram todos. Então, meus amados, Deus nos abençoe e não esqueçam que principados e potestades são governantes. Então nós temos principados e potestades, nós temos nos céus, aí estamos falando dos anjos bons, daqueles anjos que estão a serviço de Deus, desse exército poderoso que nos guarda, né? E também dos exércitos do inimigo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, do versículo 12 de Efésios, ele fala sobre principados e potestades do mal, né? Do mal, hostes espirituais da maldade. Então tudo isso aqui, irmãos, é para nós entendermos que é uma guerra real, é uma guerra espiritual, mas é uma guerra real, que existem os comandantes e os comandados, os vitoriosos e os derrotados. Por isso que nós precisamos conhecer tudo isso, conhecer todas essas nuances da batalha espiritual, desde das áreas estratégicas onde há um investimento maciço dos exércitos do inimigo frente à humanidade, e também contra a igreja, só que a igreja é vitoriosa, né? Jesus disse assim: as portas do inferno, ou seja, pode vir todo o inferno, que não prevalece contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela é composta de todos os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí quando a gente mostra aqui que o crente pode ser oprimido, esse crente, ele precisa de ser crente, né? Que na verdade a palavra crente é aquele que crê, né? Mas nós entendemos que a igreja não é composta de crentes. A igreja é composta de salvos, remidos, pecadores remidos, que embora estejam vivendo no mundo de pecados, mas fogem do pecado, evitam o pecado, né? Que Deus nos abençoe, e na próxima quinta-feira estaremos encerrando a nossa matéria com a última aula na área de guerra espiritual em nível de ocultismo, em nível estratégico, né? Falando sobre conquistando a cidade, vencendo o valente e a estratégia de Satanás. E, finalmente, como identificar os principados e as potestades através da história da cidade, através da informação dada pelos meios de comunicação. Então, que Deus nos ajude e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.